Bem-vindos de volta a Sonhos de Revelação. Esta noite, não nos voltamos para os céus, mas para as profundezas, os oceanos. Serão apenas água ou poderão abrigar algo mais estranho? O que você acha? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Esta é parte da série Desconhecido, onde exploramos mistérios sem respostas fáceis, dos céus às águas subterrâneas. Antes de começarmos, se esses segredos das profundezas te deixam curioso, não se esqueça de curtir e se inscrever, para não perder o próximo encontro. Então, vamos começar abaixo da superfície. A maior parte do nosso planeta é coberta por água, e a maior parte dessa água esconde uma escuridão jamais vista por olhos humanos. Mapeamos Marte com mais detalhes do que mapeamos o fundo dos nossos oceanos. Ainda assim, por mais de 100 anos, marinheiros e pilotos relataram a mesma coisa estranha: objetos se movendo sob as ondas com velocidade e precisão que nenhum navio ou submarino conhecido deveria ter. Esses relatos não são raros. Foram encontrados em registros de navios, registros de radar e até mesmo em relatórios oficiais, às vezes escondidos por anos antes de serem divulgados. E entre aqueles que os viram, uma frase é frequentemente sussurrada: objetos submersos não identificados. Ao contrário dos OVNIs, estes não são luzes distantes no céu. São objetos, ou algo agindo como objetos, movendo-se pelo oceano de maneiras que não deveriam ser possíveis. Em profundidades onde a pressão pode esmagar aço, eles se movem sem problemas. Aceleram mais rápido que submarinos, giram sem desacelerar e, às vezes, emergem do mar para entrar suavemente no ar. Alguns não emitem som, detectados apenas por mudanças repentinas no sonar. Outros brilham com um brilho pálido, visível a quilômetros de distância na água escura. Sejam o que forem, não se comportam como nada que os humanos tenham construído. E esta não é apenas uma história moderna. Dos primeiros registros navais, da década de 1900 aos encontros da Guerra Fria, que só foram desclassificados recentemente, o mesmo padrão se repete. Nossos oceanos podem estar escondendo algo que ainda não compreendemos. Não são apenas rumores. São eventos que forçaram as marinhas a reagir. Um dos primeiros casos ocorreu há mais de um século, quando um navio a vapor, na costa da África, relatou algo que ninguém conseguia explicar. Nas primeiras horas de setembro de 1902, o navio a vapor britânico forte Salisbury estava cruzando o Atlântico perto da África Ocidental. A viagem tinha sido tranquila. O ar estava pesado, mas parado. O mar estava calmo. Nada de anormal. Era o tipo de noite que os oficiais de navio apreciavam. Uma navegação tranquila e sem surpresas. Na ponte, um oficial montava guarda. Bem na proa do navio, um vigia examinava o horizonte escuro. A vigília era lenta e sem incidentes. O tipo de silêncio que faz os minutos parecerem mais longos. Então, pouco depois das 3h da manhã, algo apareceu. O vigia gritou de repente. 2 luzes fixas estavam à frente, baixas na água. O oficial ergueu o binóculo. As luzes não eram estrelas. Não eram o piscar de lanternas em outro navio. Estavam firmes, fixas, quase como as luzes fortes de uma grande embarcação. Mas algo estava errado. Não havia contornos de mastros, chaminés, nem som de motores na água, apenas o som fraco das ondas. O horizonte não mostrava nada além da lenta subida e descida do oceano. O oficial continuou observando. As luzes permaneceram fixas. O espaçamento sugeria algo sólido, construído com propósito. No entanto, nenhum navio deveria estar ali. Não àquela hora, não sem ruído, não sem forma. Como o forte Salisbury, à medida que se aproximava, uma forma enorme pareceu emergir da escuridão. Testemunhas mais tarde
A descreveram como ainda mais escura que o próprio mar. Uma forma enorme, larga e pesada demais para ser confundida com destroços ou madeira flutuante. A impressão era clara. Algo enorme estava na trajetória do navio. À medida que os detalhes se tornavam mais claros, alguns homens relataram leves sulcos em sua superfície, como se o casco não fosse liso, mas tivesse um padrão irregular. Outros acharam ter visto linhas como escamas ou até mesmo barbatanas ao longo de suas laterais. Alguns não tinham certeza do que estavam vendo, mas todos concordavam em uma coisa: era enorme. Uma enorme forma escura jazia sobre a água, silenciosa e imóvel. Por um momento, os oficiais pensaram que uma colisão era inevitável. A massa aumentava à medida que o navio avançava. As duas luzes fixas continuavam brilhando, baixas e constantes, sem projetar reflexos e sem oferecer nenhuma explicação. A tripulação se preparou para o impacto. Ordens de preparação foram dadas. Então, sem aviso, a forma escura começou a afundar. Não se debateu como uma baleia, não rolou como um peixe gigante, nem mergulhou como golfinhos rompendo a superfície. Seu movimento era diferente, lento, constante e deliberado, quase como se fosse controlado. A forma deslizou sob a água com um movimento calmo e determinado. As duas luzes afundaram com ela. Por um breve momento, as luzes brilharam fracamente sob as ondas, ainda mantendo a mesma distância uma da outra enquanto afundavam. Uma a uma, elas se apagaram. Então, desapareceram. Em segundos, o oceano estava escuro novamente. O horizonte estava vazio. O mar estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Os homens de guarda olhavam fixamente para a água negra, esperando. Pensaram que as luzes poderiam retornar, ou uma ondulação, ou qualquer sinal de movimento. Mas nada aconteceu. A superfície permaneceu completamente imóvel. A forma maciça, fosse o que fosse, não retornou. Fort Salisbury continuou avançando, com os motores estáveis e o curso inalterado. Mas a lembrança do que tinham visto pesava sobre a tripulação. Eles tinham testemunhado algo enorme. Tinham visto o navio afundar, e agora ele havia desaparecido. Quando a calma finalmente retornou à ponte, o oficial de serviço registrou o incidente no diário de bordo. Suas palavras foram cuidadosas. O registro não era dramático. Não supunha causas, nem tentava explicar. Listava apenas os fatos. As duas luzes fixas à frente, a enorme forma escura bloqueando o caminho do navio, a impressão de cristas ou barbatanas e a forma lenta e deliberada como ele afundava no mar. Mais tarde, à medida que a história se espalhava para além do navio, o próprio capitão confirmou que seus homens estavam dizendo a verdade. Ele disse que os oficiais haviam escrito apenas o que acreditavam ter visto. Nada havia sido exagerado. Nada havia sido inventado. O diário de bordo simplesmente registrou o evento como ele aconteceu, claro e direto. Ainda assim, o encontro deixou para trás perguntas que ninguém conseguia responder. Poderia ter sido uma criatura viva? Parecia improvável. Nenhuma baleia carregava luzes emparelhadas que brilhassem de forma constante. Nenhum peixe era conhecido por manter um padrão de brilho tão perfeitamente fixo. A ideia de um animal das profundezas do mar não explicava o posicionamento uniforme das luzes, ou a forma maciça e silenciosa que se movia com tanto controle. Mas a ideia de um navio parecia igualmente impossível. Em 1902, os submarinos ainda eram novos e muito limitados. Eram máquinas pequenas, experimentais, longe de serem avançadas. Nenhuma marinha no mundo tinha algo próximo do tamanho descrito naquela noite. E nenhuma tinha uma embarcação que pudesse deslizar silenciosamente sob a água
e desaparecer, sem deixar para trás uma ondulação ou som. O Forte Salisbury prosseguiu sua jornada. O mar se fechou atrás dela, calmo e sem incidentes mais uma vez. Mas para os homens de serviço naquela noite, o momento permaneceu. Duas luzes constantes brilhando no Atlântico. Uma forma negra e maciça, larga o suficiente para bloquear a passagem de um navio a vapor. Um afundamento lento e controlado nas profundezas. E então, nada além do vazio. O diário de bordo ainda traz suas palavras, simples e sem adornos. Parece que até os próprios oficiais lutaram para encontrar palavras fortes o suficiente para capturar o que tinham visto. Eles só conseguiam escrever o que estava bem diante de seus olhos. As luzes, a forma, o naufrágio e o desaparecimento. O que passou por baixo do Forte Salisbury, aquela noite de setembro, nunca foi explicada. E mais de um século depois, o relato permanece válido. Um registro sereno e factual de algo vasto e inexplicável se movendo no oceano. Algo que nenhum navio ou criatura conhecida deveria ter sido. Anos depois, sob o gelo, com câmeras e sonar, outra equipe capturaria algo igualmente misterioso. Em 1964, o navio da Marinha dos Estados Unidos de Elton foi enviado em missões científicas em alto mar. Anteriormente, um cargueiro foi convertido em um navio de pesquisa, equipado com ferramentas para explorar o oceano profundo. A bordo, havia sistemas de sonar, magnetômetros e câmeras que podiam ser abaixados a milhares de metros no escuro. Em 29 de agosto de 1964, o navio operava na costa do Chile. A tarefa naquele dia era simples no plano, mas enorme no escopo: baixar as câmeras a mais de 2.500 metros e tirar fotos do fundo do mar. A tripulação trabalhou passo a passo. Cabos pesados foram desenrolados do convés, afundando continuamente na água. As câmeras desceram lentamente na escuridão congelante, desaparecendo em meio à pressão e ao silêncio esmagadores. Horas depois, o equipamento foi trazido de volta. Os rolos de filme foram levados para o convés inferior para serem revelados, assim como já haviam feito em muitas outras missões. A maioria das fotos não mostrava nada de anormal. Revelavam camadas de sedimentos cobrindo o fundo do mar. Mostravam rochas espalhadas, irregulares e irregulares. Capturavam sombras de criaturas estranhas, construídas para sobreviver em um mundo sem luz. Tudo parecia como esperado, mas entre aquelas imagens familiares, havia uma que não se encaixava. A foto mostrava uma estrutura erguendo-se verticalmente do fundo do mar. Não estava deitada de lado, nem desmoronada. Mantinha-se alta, como se estivesse fixa no lugar. Perto do topo, ramificava-se para fora. O formato era incomumente equilibrado. Um caule central erguia-se nitidamente, e dele se estendiam peças transversais que se estendiam para fora em ângulos regulares. O contorno não parecia algo natural. Parecia construído, como o mastro de um dispositivo, deliberadamente cravado no fundo do oceano. Em preto e branco puro, não parecia um acidente ou um pedaço de terra flutuante, mas algo projetado. A foto foi estudada atentamente a bordo. Aqueles que a viram concordaram que ela não se assemelhava às formas dispersas de coral, ou às formas esponjosas normalmente capturadas em filme. Isso era diferente. A estrutura permanecia ereta, isolada em seu entorno. Seu formato parecia preciso demais, intencional demais. Dava a impressão de ter sido colocada ali como se algo tivesse sido plantado no escuro, à espreita. A moldura não ficou no navio. Foi enviada para a terra, copiada e, por fim, compartilhada. Logo apareceu nos jornais, onde foi rotulada simplesmente como antena de Eutanos. Leitores que viram a estranha foto
Ficaram fascinados com sua forma. Contra o fundo vazio do mar, parecia menos um organismo natural e mais uma peça de tecnologia. A história se espalhou, e com ela, a fotografia também. Tornou-se uma das raras vezes em que o mistério do oceano profundo foi capturado com tanta clareza pela câmera. Para a tripulação do Deltan, a imagem foi registrada e arquivada como qualquer outra amostra de dados. Para eles, era uma foto entre milhares reunidas em seu trabalho. Mas para aqueles que a examinaram posteriormente, a foto tinha peso. Ao contrário de uma história de testemunha ocular que vivia apenas na memória, a de Deltan, a fotografia, era uma prova física. Era uma tira de filme mostrando algo que se encontrava no fundo do mar a 2,5 km de profundidade, onde nenhuma estrutura conhecida deveria estar. A fotografia suscitou questionamentos muito tempo depois do fim da viagem. O que exatamente havia no fundo do oceano? Como algo tão simétrico poderia existir em profundezas tão esmagadoras? Por que parecia tão nítido, tão solitário, tão diferente de tudo ao seu redor? Nenhuma resposta definitiva jamais foi encontrada. Décadas se passaram, mas a imagem manteve sua força. Foi reimpressa em livros, reproduzida em periódicos e citada em relatórios, sempre exibindo o mesmo contorno estranho. A haste semelhante a um mastro, as travessas uniformemente espaçadas, a aparência de algo plantado, não cultivado. Seu mistério nunca desapareceu, pois nada parecido jamais foi encontrado. Nenhuma identificação definitiva jamais foi feita. Na história das fotografias inexplicáveis, a de Deltan, imagem se destaca. Não era rumor, não era imaginação. Veio de um equipamento baixado ao abismo, registrando sem viés ou intenção. O enquadramento em preto e branco falava por si, silencioso e simples. Mesmo agora, 6 décadas depois, a fotografia perdura. É estudada, debatida e compartilhada repetidamente. E a cada vez, carrega a mesma sensação inquietante. O oceano profundo guarda bem seus segredos. E em 1964, por apenas um instante, pareceu revelar um deles. O de Deltan continuou sua missão, mapeando e pesquisando o Pacífico, enquanto sua tripulação passava para a próxima tarefa. Mas a fotografia permaneceu. Tornou-se um dos mistérios mais duradouros do mar. Uma única imagem de algo erguido onde nenhuma estrutura conhecida deveria existir. Severo, inexplicável e ainda à espera de uma resposta. Pouco tempo depois, os instrumentos registraram algo ainda mais estranho. Não uma forma, mas o próprio movimento. No final da década de 1960, os Estados Unidos expandiram sua presença em um dos lugares mais hostis da Terra, a Antártida. O esforço foi chamado Operação Deep Freeze, uma série de missões para apoiar a pesquisa científica e as operações da Marinha do Zeburiú no sul congelado. Em sua essência, o Deep Freeze consistia em viagens de suprimentos, construção de estações de pesquisa e apoio à ciência. Mas também utilizava tecnologia naval avançada, navios equipados com sonar, radar e ferramentas para mapear o mar sob o gelo. Foi durante uma dessas missões, em 1968, que algo incomum aconteceu. Ao contrário de histórias baseadas apenas na memória, esta começou com máquinas, sistemas de sonar construídos para registrar o que estava abaixo. O que eles detectaram foi algo que não deveria estar lá. As águas antárticas eram implacáveis. Os navios navegavam lentamente pelo gelo flutuante, com os cascos se esforçando contra o frio. Mesmo embarcações construídas para os extremos enfrentavam perigos constantes. Fluxos repentinos de gelo, cristas ocultas, tempestades imprevisíveis. Naquele ano, um navio. Alguns relatos dizem que era o quebra-gelo Geleira.
Outros dizem que um de seus navios de apoio foi designado para mapear parte do fundo do mar. Varreduras de sonar eram realizadas em intervalos regulares, construindo uma imagem do terreno abaixo. Na maioria das vezes, os resultados eram comuns. Encostas, trincheiras, cumes irregulares, tudo borrado na textura granulada das impressões do sonar. Mas, em uma das passagens, o resultado era diferente. A tela do sonar mostrou um contato de dimensões enormes. Os operadores observaram o retorno iluminar-se, maior e mais nítido do que qualquer coisa que já tivessem visto. Não era um iceberg. O gelo geralmente apresentava padrões quebrados e irregulares. Este era diferente, sólido, largo e estranhamente simétrico. A forma parecia erguer-se do fundo do mar, a mais de 2.000 metros abaixo. A princípio, alguns pensaram que fosse um retorno falso. Apenas uma falha no sonar. Mas o sinal retornou. Cada ping mostrou a mesma coisa. Um objeto enorme onde o fundo do mar deveria estar vazio. Alguns que revisaram as leituras posteriormente disseram que a forma parecia uma estrutura artificial, com bordas muito regulares e contornos muito regulares. Outros se perguntaram se poderia ser um navio naufragado, mas a escala era muito maior do que qualquer embarcação já construída. O contato se estendia por centenas de metros, com formas que não se encaixavam no fundo natural do mar. Os operadores marcaram as leituras e os oficiais do navio foram chamados. Por longos minutos, a tripulação observou o eco se manter estável na tela. Seu contorno não se moveu, nem se desfocou. Então, tão repentinamente quanto apareceu, desapareceu. A varredura seguinte do sonar não revelou nada. O fundo do mar estava vazio novamente, escuro, frio, sem características. O desaparecimento não fazia sentido. Nada tão grande deveria simplesmente desaparecer. Icebergs flutuam, mas não naquela profundidade. Uma elevação natural no fundo do mar não conseguia se mover. No entanto, o eco havia desaparecido. Alguns culparam um mau funcionamento da máquina, mas os operadores apontaram que o sistema funcionava normalmente antes e depois da anomalia. Outros sugeriram que poderia ter sido um enxame de criaturas marinhas, mas as leituras eram muito nítidas e sólidas. Os retornos biológicos eram dispersos e irregulares, nunca tão uniformes. Fosse o que fosse, havia sido um objeto. Na sala do sonar, as vozes permaneciam baixas. Alguns achavam ter encontrado um monte submarino desconhecido, uma elevação não identificada em levantamentos anteriores. Outros não tinham tanta certeza. Alguns até sussurravam que poderia ter sido um naufrágio ou algo vivo. Não se chegou a um acordo, mas o desconforto persistia. O diário de bordo tinha que registrar o evento. As regras exigiam que o registro fosse factual, sem especulações. O oficial responsável registrou-o como um contato de sonar não identificado, de tamanho incomum, observado em profundidade, estável por várias varreduras e depois desaparecido. Sem teorias, sem palpites, apenas fatos. Mas entre os homens, a lembrança estava longe de ser simples. Naquela noite, no refeitório, a conversa voltou à anomalia. Alguns admitiram que se sentiram desconfortáveis ao ver a forma imóvel na tela, dominando-a. Outros disseram que seu desaparecimento foi pior do que seu aparecimento, como se algo tivesse recuado para a escuridão de propósito. Quando o navio retornou ao porto, os registros e fitas do sonar foram enviados junto com o restante dos dados da missão. Como grande parte da operação Deep Freeze, o material foi armazenado nos arquivos da Marinha, onde permaneceu. Mas os homens que estiveram lá não esqueceram. Anos mais tarde, quando falavam sobre o tempo que passaram na Antártida, mencionavam tempestades, gelo
e noites longas. E sempre que eventos estranhos surgiam, voltavam à anomalia do sonar de 1968. Lembravam-se do momento em que os instrumentos lhes mostraram algo enorme, uma forma que não deveria estar ali. E lembravam-se com a mesma clareza de quando desapareceu, deixando apenas silêncio. A noite antártica se fechou novamente. O navio continuou seu curso. E o estranho retorno do sonar ficou para trás, sem solução, sem explicação. Mais perto de casa, o que eram apenas marcas em um mapa de sonar, se transformaram em uma operação de grande escala em um fiorde norueguês. Os primeiros a notar foram os pescadores. Redes lançadas da maneira usual voltavam rasgadas, ou puxadas com uma força muito maior do que qualquer coisa que já tivessem sentido antes. Mais de uma vez, barcos foram atingidos por baixo, com o impacto repentino sendo tão forte que sacudiu os homens no convés. Ondas se espalhavam por águas calmas, sem fonte visível, movendo-se em linhas retas, como se impulsionadas por algo profundo abaixo da superfície. Logo, caçadores em pequenos barcos relataram algo mais estranho. Sentiram vibrações profundas percorrendo seus cascos. O som não era como os chamados familiares de baleias ou botos. Em vez disso, era constante, baixo e deliberado. Uma pulsação que parecia vir de muito abaixo. As vibrações eram sentidas tanto quanto ouvidas. Um zumbido lento que atravessava a madeira e a água igualmente. A notícia desses eventos se espalhou rapidamente pelas aldeias vizinhas. Pescadores compartilharam suas histórias e caçadores acrescentaram as suas. Os detalhes variavam, mas a mensagem era a mesma. O fiorde parecia conter algo grande e desconhecido. A princípio, a resposta veio dos caçadores. Eles lançaram seus botes com rifles e arpões, vasculhando o fiorde como se estivessem rastreando um animal enorme. Eles circulavam as áreas onde distúrbios haviam sido relatados. Redes eram lançadas repetidamente, na esperança de capturar o que quer que estivesse se movendo abaixo. À medida que as histórias aumentavam, mais barcos se juntavam. Embarcações de pesca que normalmente exploravam as águas, em busca de suas capturas, agora se voltavam para a busca. O esforço cresceu e logo se tornou mais do que uma simples caçada local. Por fim, a marinha norueguesa enviou navios para ajudar. Em meados do verão, o fiorde estava excepcionalmente movimentado. Pequenos barcos serpenteavam entre embarcações maiores, realizando buscas e examinando a superfície em busca do menor sinal. À noite, luzes varriam a água e homens aguardavam com rifles em punho. O fiorde, normalmente tranquilo, interrompido apenas por remos ou pelo içamento de redes, havia se tornado o palco de uma perseguição em larga escala. Relatos da busca se acumularam, mas nenhum deu uma resposta clara. As redes voltaram rasgadas repetidas vezes, às vezes se rompendo, como se algo forte tivesse forçado a passagem por baixo. Ondulações se espalharam pela água, onde nenhum barco podia ser visto, transformando-se em ondas antes de retornarem à imobilidade. Pelo menos uma vez, caçadores disseram ter visto uma forma escura e maciça, rolando logo abaixo da superfície. Parecia lisa, larga e nada parecida com os movimentos de baleias ou peixes que eles conheciam. Dava a impressão de algo enorme e pesado, movendo-se com firmeza. O que surpreendeu a muitos foi como a perturbação parecia reagir quando perseguida. Os barcos que tentavam se aproximar encontravam as ondulações se afastando, sempre fora de alcance. Quando os motores eram desligados, na esperança de navegar em silêncio, o fiorde ficava parado. Então, assim que os homens começavam a relaxar, a água subitamente rompia em outro lugar. Bolhas surgiam, ondas se formavam,
como se a presença tivesse se movido deliberadamente. A Marinha trouxe equipamentos para auxiliar nas buscas, usando sonar para detectar o que os olhos não conseguiam. Mas as paredes rochosas íngremes do fiorde faziam com que os sinais do sonar refletissem de forma confusa, dificultando a leitura. Mesmo assim, vários operadores de sonar relataram ter captado um objeto grande e estável. Parecia sólido, movia-se de forma controlada e permanecia por mais tempo do que um cardume jamais conseguiria. No entanto, toda vez que os navios tentavam localizá-lo, o sinal desaparecia. Tentativas de capturá-lo falharam. Redes estendidas sobre o fiorde voltaram despedaçadas. Barcos se alinharam para bloquear possíveis caminhos, mas ondas surgiram em outros lugares, como se o objeto tivesse escapado sem ser visto. Tiros foram disparados contra a água mais de uma vez. Arpões foram lançados, mas nada foi atingido e nenhum vestígio foi deixado para trás. A perseguição se arrastou por semanas. Durante o final do verão, os homens vigiavam o fiorde constantemente. Mas, eventualmente, o combustível acabou. As redes se estragaram e a paciência se esgotou. Lentamente, a busca foi abandonada. A Marinha retirou seus navios. Pescadores e caçadores retornaram ao seu trabalho normal. No outono, o fiorde estava tranquilo novamente. As águas estavam calmas e as perturbações haviam desaparecido. Nada mais foi visto. Nenhum naufrágio foi encontrado. Nenhum animal foi capturado. Nenhuma prova sólida jamais foi descoberta do que havia se movido pelo fiorde naquele verão. O que restou foram as memórias e histórias dos envolvidos. Pescadores falaram de redes puxadas com uma força maior do que qualquer coisa que já tivessem conhecido. Caçadores repetiram seus relatos de uma forma lisa e escura sob a superfície. Operadores de sonar da Marinha se lembraram de contatos grandes demais para ignorar, mas impossíveis de manter. As explicações divergiam. Alguns acreditavam que se tratava de uma criatura viva, desconhecida da ciência. Outros, de um submarino que se infiltrava nas águas norueguesas, embora nenhum governo jamais tenha admitido tal fato. No fim, nenhuma explicação oficial foi dada. O mistério permaneceu sem solução. O fiorde voltou à vida normal. Barcos pescando, caçadores viajando, a água calma novamente. Mas para aqueles que estiveram lá, o verão de 1972 foi especial. Eles se lembraram das semanas em que algo vasto e inexplicável se moveu sob a superfície, presente, perseguido, mas nunca capturado. Fora das Forças Armadas, histórias semelhantes surgiram em lugares mais tranquilos, margens de rios, pontos de pesca e mar aberto, onde apenas pescadores e moradores locais eram testemunhas. Na noite de 11 de outubro de 1973, 2 homens saíram para pescar às margens do rio Pascagoula, no Mississippi. Charles Hickson, de 42 anos, trabalhava em um estaleiro. Calvin Parker, de 19, era um soldador novato no ofício. Naquela noite, eles carregaram suas varas e uma caixa térmica, esperando algumas horas tranquilas perto da água. O sol já havia se posto. A luz estava desaparecendo. Do outro lado do rio, a grama e as árvores eram silhuetas escuras. Os homens estavam sentados, perto de um antigo estaleiro, lançando suas linhas em silêncio. Então Parker notou um brilho se movendo sobre a água. A princípio, pensou que fosse um barco com luzes, mas o formato não era o certo. Hickson também olhou para cima. Um objeto oval brilhante descia silenciosamente até parar logo acima do solo. Mais tarde, os homens o descreveram como tendo cerca de 9 metros de largura, metálico e brilhando por dentro. Uma luz azul se espalhou sobre eles. Antes que pudessem reagir, uma escotilha se abriu. Dela saíram 3 figuras. Não andavam, mas pareciam deslizar.
Rickson disse que seus movimentos eram suaves e controlados, sem nenhum sinal de passos normais. As figuras eram diferentes de qualquer pessoa que ele já tivesse visto. Cada uma tinha cerca de 1,5 metro de altura, pele cinzenta e enrugada, e braços longos. Suas cabeças não tinham feições, exceto por uma fenda, onde poderia haver uma boca. Suas mãos terminavam em garras. Os homens tentaram correr, mas a luz azul os congelou. Parker não conseguia se mover. Rickson sentiu-se erguido do chão. Duas figuras o agarraram pelos braços e o carregaram em direção à nave. Parker, embora se debatendo, também foi levado. Lá dentro, Rickson disse mais tarde que foi levado para uma sala iluminada. Um dispositivo semelhante a um grande olho percorreu seu corpo, examinando-o. Ele não conseguia se mover, mas estava totalmente desperto e consciente. As figuras não emitiam som algum. Parker, em sua própria história, descreveu algo semelhante. Ser examinado por um objeto estranho que circulava sua cabeça. Então, ele perdeu a noção do tempo, até que, de repente, voltou para fora. Quando os homens se encontraram novamente na margem do rio, a nave ainda estava lá. As figuras os soltaram, flutuaram de volta para dentro e o objeto decolou. Elevou-se silenciosamente para o céu e desapareceu na noite. Por um longo momento, nenhum dos homens disse nada. Rickson estava abalado, mas calmo o suficiente para sugerir que relatassem o ocorrido. Parker, trêmulo e quase sobrecarregado, só queria ir para casa, mas Rickson insistiu. Eles foram direto para o gabinete do xerife do condado de Jackson. Lá, contaram sua história ao xerife Fred Diamond e ao capitão Glenn Ryder. A princípio, os policiais duvidaram do que estavam ouvindo, mas ouviram atentamente enquanto os homens repetiam cada detalhe. Para testar se estavam dizendo a verdade, os policiais os deixaram sozinhos em uma sala com um gravador escondido. Eles esperavam ouvir os homens inventando detalhes. Em vez disso, a gravação captou apenas medo. Rickson tentou acalmar Parker, que continuava dizendo que gostaria de poder esquecer tudo. Nenhum dos dois parecia estar inventando uma história. O gabinete do xerife alertou rapidamente outras autoridades. Em poucas horas, a guarda costeira foi notificada, visto que o encontro havia ocorrido em águas navegáveis. Oficiais de bases próximas interrogaram os homens. Relatórios foram coletados, e tanto Rickson quanto Parker prestaram depoimentos sob juramento. A notícia se espalhou rapidamente, mas nos primeiros dias, a preocupação oficial era prática. Se algo havia entrado em espaço aéreo, ou vias navegáveis restritas. A guarda costeira enviou barcos de patrulha rio acima, em direção às baías próximas, para verificar se havia alguma atividade incomum. Nada foi encontrado. Nos dias seguintes, Rickson e Parker passaram por exames médicos. Rickson até concordou em se submeter à hipnose, durante a qual repetiu a mesma história sobre ter sido levado e examinado. Parker evitou a hipnose, alegando que a lembrança era dolorosa demais para ele. No gabinete do xerife, o arquivo do caso aumentou, com depoimentos escritos, esboços e a gravação secreta. A guarda costeira adicionou seus registros de patrulha, observando que as buscas no rio não haviam encontrado nada de anormal. Juntos, esses documentos se tornaram um dos conjuntos mais detalhados de depoimentos civis sobre OVNIs até então. Semanas depois, quando questionado novamente, Rickson repetiu sua história palavra por palavra. Parker, embora ainda hesitante, confirmou a mesma sequência de eventos. Ambos disseram que não queriam publicidade. Rickson explicou que o único motivo para ter procurado as autoridades foi a gravidade da experiência. Nenhuma evidência física jamais foi encontrada na margem do rio.
O solo não apresentava marcas de pouso e a água não continha resíduos estranhos. A única prova veio do depoimento dos homens e dos relatórios oficiais escritos depois daquela noite de outubro. Anos depois, cópias da fita do xerife surgiram, ainda contendo as vozes roucas dos dois pescadores. Hickson firme, Parker quase desmaiando. Os registros da guarda costeira também permaneceram, registrando repetidas patrulhas no canal de Pascagoula. Cada registro terminava da mesma forma, sem contato. O que aconteceu às margens do rio Pascagoula nunca foi esclarecido. 2 homens saíram para pescar. Ambos retornaram abalados, insistindo que haviam sido levados a bordo de uma embarcação diferente de tudo na terra. Suas palavras foram registradas imediatamente. Seu medo preservado em fita e sua história acompanhada pela polícia e pela guarda costeira. As águas do rio voltaram a se fechar para seu tráfego habitual. Barcos de pesca, barcaças, pequenas embarcações navegando sob as pontes. Mas nos arquivos do condado de Jackson e da guarda costeira dos Rio o encontro de outubro de 1973 permaneceu, registrado e preservado, um relato civil que atraiu a atenção das forças policiais e militares. Longe do Golfo, outro mar interior produziria uma história mais estranha do que a maioria. O Lago Baikal, no sul da Sibéria, é o lago de água doce mais profundo da Terra. Com mais de 1,6 quilômetros de profundidade em alguns pontos, suas águas são frias, límpidas e vastas. No início da década de 1980, unidades navais soviéticas treinavam ali com frequência, usando o lago para testar equipamentos de mergulho, resistência e operações sob o gelo. Um exercício produziu relatórios diferentes de tudo o que havia nos arquivos. Durante um mergulho de treinamento de rotina, vários mergulhadores desceram às profundezas do Baikal. Eles usavam trajes, cilindros e equipamentos de comunicação padrão. No início, as condições eram normais. Luz fraca vinda de cima, jatos de bolhas e encostas rochosas desaparecendo na escuridão. Então, a rotina foi quebrada. Os homens relataram ter visto formas se movendo na água ao redor. A princípio, presumiram que se tratasse de outra equipe de mergulho, mas à medida que as figuras se aproximavam, os detalhes se tornaram claros. Os mergulhadores descreveram grandes seres humanoides, com quase 3 metros de altura, movendo-se suavemente pela água pesada. Eles não tinham tanques de oxigênio ou equipamento de mergulho padrão. Em vez disso, pareciam usar trajes claros e justos e capacetes redondos que escondiam seus rostos. Pelo menos 3 dessas figuras foram vistas. Os seres não correram em direção aos mergulhadores nem nadaram para longe. Em vez disso, pairaram à distância, movendo-se lentamente, como se estivessem perfeitamente à vontade nas profundezas. Os mergulhadores tentaram se aproximar. Ordens foram dadas para capturar um dos seres usando redes. Essa tentativa encerrou a reunião. As figuras se afastaram em disparada, sem nenhum motor ou movimento visível, percorrendo uma distância mais rápido do que qualquer humano conseguiria debaixo d'água. Os mergulhadores soviéticos tentaram persegui-los, ultrapassando limites de segurança. Vários subiram à superfície rápido demais e perderam o controle. 3 sofreram grave doença de descompressão. Tratamento de emergência foi administrado, mas nem todos sobreviveram. Oficialmente, o evento foi registrado como um acidente de treinamento. Mas aqueles que estavam lá contaram uma história diferente. Eles se lembravam de ter visto formas semelhantes a humanos pouco antes do acidente. Em relatos particulares, os mergulhadores sobreviventes descreveram como os seres se moviam. Um deles comparou a movimentação a caminhar no ar, lento e calmo, mas capaz de se mover incrivelmente rápido
quando ameaçado. Outro se lembrava de como suas peles pálidas quase brilhavam na penumbra, tornando-os fáceis de ver, mesmo enquanto nadavam mais fundo na água. Essas observações rápidas permaneceram na memória dos mergulhadores, destacando-se claramente diante do caos das subidas de emergência. Os relatos não pararam por aí. Nos anos seguintes, unidades soviéticas e pescadores locais notaram estranhas luzes subaquáticas. Esferas brilhantes emergiram das profundezas, pairaram sob o gelo e desapareceram novamente. Patrulhas também relataram leituras de sonar grandes e constantes, demais para serem cardumes de peixes, mas estranhas demais para serem acompanhadas por muito tempo. Pelo menos um barco de patrulha soviético registrou um evento em que seu sonar mostrou um objeto sólido, do tamanho de um pequeno submarino. Ele manteve a posição em profundidade e então disparou para cima rapidamente antes de desaparecer da tela. A tripulação notou que a superfície da água não apresentava nenhuma perturbação. Para eles, isso sugeria algo além da capacidade de qualquer veículo conhecido. O encontro com o mergulhador, combinado com relatos posteriores, deu ao local a reputação, nos arquivos soviéticos, de ser um ponto de encontro para eventos subaquáticos incomuns. Nenhuma prova física jamais foi recuperada. As únicas evidências vieram de depoimentos. Após o colapso da União Soviética, partes dessas histórias se espalharam mais amplamente. Os detalhes principais permaneceram inalterados. Mergulhadores militares, figuras com aparência humana sem equipamentos, uma tentativa de capturar e resultados fatais. O que torna os relatos do Lago Baikal únicos é a sobreposição de diversas fontes: mergulhadores, equipes de patrulha e pescadores locais. Todas descrevendo eventos estranhos no mesmo local e época. Embora nem todos os relatos fossem idênticos, seguiam o mesmo padrão. Seres ou objetos se movendo com facilidade, onde os limites humanos são rapidamente atingidos. O caso do Lago Baikal se destaca por quem fez os relatos. Tratava-se de profissionais militares treinados, trabalhando em condições controladas. Suas descrições de seres se movendo livremente em profundidades extremas, sem serem afetados pela pressão da água e sem equipamento de respiração, permanecem inexplicáveis. Nos anos seguintes, avistamentos de esferas brilhantes e grandes contatos de sonar continuaram a ser relatados, mas nenhum correspondia ao encontro direto com os mergulhadores. De volta ao Pacífico, relatos de eventos estranhos em águas profundas reapareceram. Desta vez, não foi durante treinamento militar ou patrulhas costeiras. Foi entre uma frota em atividade no mar. Em 1995, barcos comerciais de pesca de atum, perto do Monte Submarino de San Juan, a cerca de 240 quilômetros a oeste da Califórnia, descreveram uma noite que rompeu com a rotina de uma forma que jamais esqueceram. O Monte Submarino de San Juan é uma ampla montanha submarina. Seu pico ainda está bem abaixo da superfície, mas raso o suficiente para atrair grandes cardumes de peixes. Frotas de atum trabalhavam na área por dias, lançando redes e espinhéis através das correntes. As noites eram longas, mas previsíveis, com as luzes do convés acesas, as redes sendo içadas e as tripulações se revezando em turnos de descanso. Em uma dessas noites, vários navios relataram que o próprio oceano parecia mudar. Tripulações disseram que a água subitamente brilhou por baixo. Não era o tipo de brilho causado por plâncton perturbado. Era uma luz constante e ampla, como se alguém tivesse acendido uma enorme lâmpada no fundo do mar. Um capitão disse que o brilho era tão forte que o casco de sua embarcação projetava uma sombra para cima,
como faria à luz do dia. O brilho não era constante. Segundo os pescadores, a luz se movia em padrões amplos sob a frota, passando do branco claro ao âmbar e vice-versa. A sensação era de que algo enorme a estava criando, não um único ponto de luz, mas uma fonte maior do que qualquer navio próximo. As tripulações compararam a visão a uma piscina à noite, com holofotes brilhando do fundo. Mas ali, a piscina era o Oceano Pacífico, e o brilho se estendia por centenas de metros. Vários barcos mudaram de curso, alguns em direção à luz, outros se afastando. Homens se debruçaram sobre as grades, observando a superfície ondular. Ondas se espalhavam em círculos, mesmo onde não havia barcos em movimento, como se algo estivesse girando sob a água. Redes lançadas na área brilhante não encontraram nada, mas algumas tripulações relataram que seus equipamentos estavam puxados ou emaranhados, como se tivessem se prendido a algo sólido, que se movia abaixo deles. A notícia se espalhou rapidamente pela frota por rádio. Pelo menos 6 barcos relataram o mesmo evento, registrando os horários e as posições. Alguns disseram que o brilho subiu mais perto da superfície, forte o suficiente para revelar peixes se espalhando acima dele. Outros disseram que a luz se estendeu ao longo da crista do monte submarino, como algo viajando ao longo de sua crista. Quando a luz se dissipou, várias equipes a perseguiram, ligando seus motores enquanto a observavam desaparecer em águas mais profundas. A cada vez, o brilho diminuía lentamente até desaparecer, deixando a superfície escura novamente. Horas depois, reapareceu em outra parte da área de pesca, novamente sob a frota. Os relatórios chegaram rapidamente à costa. As frotas de atum estavam acostumadas a viagens longas e difíceis, mas as tripulações também sabiam da importância de relatar eventos estranhos. Vários capitães prestaram contas não apenas às suas companhias, mas também à guarda costeira, alegando preocupações com a segurança. A preocupação era simples. Se um submarino ou outra embarcação de grande porte estivesse operando tão perto de suas redes, o perigo de colisão ou enredamento era sério. As equipes de revisão da guarda costeira registraram as posições e confirmaram que nenhum exercício da Marinha dos Hypersynthi estava programado naquela região naquele momento. Algumas semanas depois, barcos de patrulha que partiam dos portos da Califórnia relataram ondulações estranhas na superfície do oceano, na mesma área, embora sem as luzes brilhantes que os pescadores haviam visto. Nada mais foi adicionado aos registros oficiais. O que destacou o caso do Monte Submarino de San Juan foi a escala da observação. Não se tratava de uma única testemunha isolada. Eram várias tripulações trabalhando a bordo de embarcações pesqueiras. Eram homens que conheciam bem o mar e entendiam como a luz se comportava na água. Suas descrições coincidiam. Um brilho intenso se movendo sob a frota. Tão intenso que um capitão disse que o Pacífico parecia um piso de vidro iluminado por baixo. Nenhum vestígio físico foi deixado e nenhuma explicação clara se seguiu. Alguns pensaram que poderia ter sido uma embarcação militar, usando luzes fortes. Outros rejeitaram a ideia, apontando que o brilho era muito maior e mais constante do que qualquer coisa que já tivessem visto. E a Marinha negou operar na área. No final, o mistério permaneceu sem solução. Para os homens que testemunharam, aquela noite foi diferente de qualquer outra. Em meio à rotina de pesca, o monte submarino tornou-se palco de algo vasto e silencioso, revelado apenas pela luz subaquática. Nunca foi capturado, nunca foi identificado. Mas dezenas de pescadores concordavam em uma coisa. O que quer que tenha passado sob seus barcos naquela noite era diferente de tudo
o que já tinham visto. De volta ao Caribe, o padrão de luzes subaquáticas não desapareceu. Depois que as frotas de atum perto da Califórnia relataram enormes lençóis brilhantes sob a água, barcos menores perto de Porto Rico contaram suas próprias histórias. Não eram grandes navios comerciais, mas pequenas embarcações de pesca próximas à costa. As tripulações disseram que foram seguidas à noite por algo brilhante que se movia com elas no escuro. Eles descreveram noites em que o mar subitamente se iluminou sob seus barcos. Não se tratava de bioluminescência natural dispersa. Era um brilho forte e concentrado. A luz não permanecia parada. Mudava de direção, subia e descia. E às vezes circulava ao redor dos barcos. Um tripulante disse que a luz os seguiu por quase 30 minutos, deslizando silenciosamente sob o casco, antes de avançar rapidamente. Mais tarde, os pescadores explicaram que não apenas viam a luz, eles a sentiam. À medida que o objeto brilhante se movia com seus barcos, a própria água parecia se mover. Ondas e quedas repentinas de pressão empurravam os cascos sem deixar rastros visíveis. As redes eram puxadas bruscamente, como se estivessem presas por fortes correntes, forçando algumas tripulações a soltar seus equipamentos. Eles descreveram o efeito como sendo movidos por algo enorme debaixo d'água, mudando deliberadamente de velocidade e direção. A notícia desses eventos chegou às autoridades. Pelo menos um grupo de pescadores contatou a guarda costeira, relatando o que chamaram de luz subaquática não identificada, que os havia seguido até a costa. Os registros da guarda costeira registraram o chamado e registraram os detalhes. Um brilho constante sob a superfície, nenhuma embarcação identificável e nenhuma perturbação na superfície que sugerisse hélices. O registro também observou que uma resposta da patrulha não foi possível naquele momento. Esses encontros não foram isolados. Nos meses seguintes, pescadores continuaram a relatar luzes brilhantes em movimento que perturbavam os peixes e emaranhavam as redes. A guarda costeira mantinha registros de incidentes, anotando datas, posições e descrições. Nenhum deles foi considerado ameaça, mas vários registros indicavam que não havia submarinos da Marinha dos Impalda Stewart na área nos horários relatados. O que tornou os relatos de Porto Rico significativos foi a sobreposição. Pescadores civis, que conheciam bem o oceano e os organismos luminosos naturais, descreveram luzes que se comportavam como objetos sólidos e manobráveis. Ao mesmo tempo, patrulhas da guarda costeira registraram detalhes semelhantes. Feixes de luz em movimento, contatos rápidos de sonar e a forte impressão de algo grande e controlado sob a água. Nada jamais foi recuperado e nenhuma explicação oficial foi dada. O caso permaneceu como uma série de avistamentos registrados que apontavam para o mesmo tema. Sob o Caribe, assim como no Norte e no Pacífico, houve momentos em que o oceano parecia esconder objetos que se moviam intencionalmente, vistos apenas como luz e velocidade, antes de desaparecerem novamente. À medida que o século se aproximava do fim, sensores aprimorados e relatórios mais rigorosos fizeram com que esses eventos deixassem de ser meros relatos. Tornaram-se registros oficiais. No final do século XX, relatos pessoais em diários de bordo se transformaram em dados de sonar e arquivos da Marinha. Um dos primeiros e mais marcantes casos ocorreu em 1963, durante um treinamento antissubmarino na costa de Porto Rico. O porta-aviões da Marinha dos EWAUS WASP. Seus navios de escolta praticavam a cerca de 120 quilômetros ao norte de Porto Rico. A Guerra Fria estava no auge e a guerra antissubmarino era uma prioridade máxima.
Grupos de porta-aviões treinados para detectar, rastrear e desativar submarinos inimigos na bacia profunda do Caribe, onde o fundo do oceano desce a profundidades extremas. Mas desta vez, o alvo era algo que a Marinha não esperava. Relatos indicavam que o contato apareceu repentinamente no sonar durante as manobras coordenadas. Não se comportou como nenhum submarino conhecido. Em vez disso, mostrou velocidades muito além do que qualquer embarcação da época poderia alcançar. Em certos momentos, os operadores de sonar o rastrearam, se movendo sobre 150 nós debaixo d'água, mais de 3 vezes mais rápido que os melhores submarinos nucleares da época. Tão impressionante era a profundidade. Os operadores registraram isso em 27 mil pés abaixo da superfície, muito além da profundidade de esmagamento, até mesmo dos submarinos mais avançados. Por vários dias, os navios do grupo rastrearam o contato. As tripulações se revezavam em turnos, os registros eram atualizados e as telas do sonar continuavam mostrando a mesma anomalia. Um objeto se movendo com controle preciso, mudando de velocidade e direção com precisão. Tentativas de identificá-lo não levaram a lugar nenhum. Nenhum submarino, aliado ou inimigo, foi classificado para tais velocidades ou profundidades. Os padrões de movimento também eram incomuns. Operadores de sonar relataram picos repentinos de velocidade e desacelerações instantâneas, manobras que teriam destruído qualquer embarcação conhecida sob a força da resistência da água. No entanto, o sinal permaneceu forte e consistente, como se o objeto não tivesse sido afetado. Às vezes, o objeto parecia seguir o grupo de exercícios. Outras vezes, ele se desvencilhava e reaparecia a distâncias que nenhum submarino normal conseguiria cruzar naquele curto período de tempo. As regras navais exigiam que contatos estranhos de sonar fossem registrados e reportados por meio de canais de comando. O caso de Porto Rico de 1963 deixou para trás um rastro de registros de treinamento, relatórios pós-ação e fragmentos posteriores encontrados em arquivos desclassificados. Os dados nunca deram uma resposta clara, mas os números permaneceram no papel, difíceis de ignorar. Profundidades próximas a 27 mil pés e velocidades sustentadas de 150 nós, ou mais, deixaram apenas duas opções. Ou os registros estavam errados, ou a Marinha havia rastreado algo muito além da tecnologia conhecida. Além dos números brutos, o que se destacava era a estabilidade do contato. Os marinheiros se lembravam de seus equipamentos, rastreando-o como se fosse uma máquina perfeitamente construída, mas livre dos limites da física normal. A pressão de permanecer alerta por vários dias gravou a memória ainda mais profundamente na mente da tripulação. Cada oficial de serviço sabia que a precisão era crucial. Erros nos relatórios de sonar podiam significar a diferença entre uma ameaça real, de submarino, e um alarme falso. No entanto, nenhuma correção ou retratação foi feita. As leituras permaneceram exatamente como foram relatadas inicialmente. O caso atraiu nova atenção anos depois, quando registros desclassificados confirmaram que a Marinha havia de fato registrado o contato. Os relatórios não deram nenhuma explicação. Em vez disso, registraram o desempenho como além da capacidade conhecida. Essa formulação, cautelosa, mas clara, evidenciou o problema. Nenhum submarino, tanto nas frotas americana quanto soviética, conseguia mergulhar a 27 mil pés e se mover em velocidades de avião debaixo d'água. A operação em Porto Rico foi importante, devido à sua escala e duração. Ao contrário de avistamentos breves, este foi um evento duradouro, monitorado ininterruptamente
durante um grande exercício naval. Não foi apenas a história de um pescador ou a vigília noturna de um único capitão. Foi um grupo de trabalho inteiro, armado com sonar da Guerra Fria, trabalhando sob pressão para identificar todas as ameaças possíveis. Nesse contexto, a anomalia teve peso. Foi registrada, estudada e preservada, porque rompeu os limites do que se pensava ser possível. O que a Marinha rastreou permanece desconhecido. Alguns pesquisadores, posteriormente, descreveram isso como um caso inicial de comportamento transmeio, a capacidade de se mover perfeitamente entre o ar e a água, sem ser desacelerado por arrasto, pressão ou estresse estrutural. Mas os registros em si são simples e diretos. Eles listam a velocidade. Eles listam a profundidade e observam que nenhum submarino naquela época, ou agora, jamais atingiu esses números. Nas décadas seguintes, o caso de Porto Rico foi reexaminado, juntamente com relatórios posteriores. Repetidamente, o mesmo padrão se repete. Profundidade extrema, combinada com velocidade extrema. A cada vez, os dados levantam a mesma questão. Se os números estavam corretos, que tipo de embarcação estava sendo rastreada? O exercício de 1963 terminou sem respostas. O contato desapareceu tão repentinamente quanto surgira, deixando os navios livres para retornar aos seus exercícios. Mas, nos registros, a anomalia permaneceu. Para os marinheiros que o registraram, o caso foi um lembrete de que o mar, mesmo quando mapeado, patrulhado e escaneado com as melhores ferramentas de sua época, ainda podia produzir sinais que não cabiam nos catálogos. Para os investigadores que o estudaram posteriormente, o caso de Porto Rico se destacou como um marco. Não era uma história recontada de memória. Era um registro da Marinha, escrito na linguagem cuidadosa de oficiais treinados em precisão. E o que eles anotaram era claro: um objeto se movendo pelas profundezas do Caribe, com velocidade e resistência, que nenhuma embarcação conhecida poderia igualar. 15 anos depois, o oceano ofereceu um tipo diferente de mistério. Não um vestígio de sonar, mas danos físicos que ninguém conseguia explicar facilmente. No início de 1978, a fragata USS Classe Knox, da Marinha, dos Ewa Pedra, FF, US-65, retornou ao porto com danos nunca antes vistos em serviço em tempos de paz. A fragata realizava operações de rotina no Pacífico, utilizando os avançados sistemas de sonar da Marinha, projetados para detectar submarinos a longa distância. Essas cúpulas, montadas na parte inferior dos navios, abrigavam equipamentos acústicos sensíveis e foram construídas para suportar enormes esforços. Eram blindadas, aerodinâmicas e testadas para as duras condições do oceano aberto. Mas quando o Pedra-Al entrarem na doca seca, os engenheiros descobriram que algo havia rompido a cúpula do sonar. A cúpula estava coberta de sulcos e arranhões profundos, como se garras ou lâminas a tivessem arranhado. Mais da metade da camada protetora havia sido removida. Em algumas áreas, seções inteiras de fibra de vidro estavam despedaçadas. Isso não foi causado por impacto com detritos flutuantes ou colisão com outro navio. O dano parecia orgânico, como se alguma criatura viva tivesse tentado romper a cúpula. Ao examinarem pedaços do material danificado, os investigadores encontraram algo que só aumentou o mistério. Incrustados na fibra de vidro rasgada, havia restos que pareciam biológicos, pequenos ganchos e farpas semelhantes às garras de quitina de um animal das profundezas do mar. Não se pareciam em nada com as cracas ou os mariscos que às vezes se prendem aos cascos dos navios. Eram afiados, curvos e fortes o suficiente para cortar uma superfície construída para resistir às pressões esmagadoras do oceano.
Os engenheiros da Marinha ficaram com um enigma. Nenhuma criatura marinha conhecida correspondia ao tamanho implícito nos danos. Lulas e polvos foram considerados, mas a escala das marcas ia muito além do que até mesmo a maior lula gigante poderia produzir. A cúpula do sonar em si era enorme, e as ranhuras se estendiam por ela em longos arcos. Para causar esse tipo de destruição, qualquer coisa que fizesse contato precisaria de tamanho e poder imensos, tamanho e força imensa. Os registros oficiais de reparos registravam os danos, descrevendo o estado da cúpula e os estranhos vestígios biológicos, mas nenhuma conclusão jamais foi dada. A Marinha não divulgou uma declaração pública, nem alegou saber a causa. Em vez disso, o USS Pedra foi reparado discretamente. Sua cúpula de sonar foi reconstruída e o navio retornou ao serviço. Para aqueles que estudaram o caso posteriormente, o incidente de Stein se destacou por ter deixado evidências físicas. Ao contrário de sinais de sonar ou leituras de radar, os danos à cúpula podiam ser tocados, fotografados e examinados diretamente. Os técnicos que a repararam viram as marcas pessoalmente. Eles descreveram longos rasgos que pareciam marcas de garras, juntamente com restos mortais, que não correspondiam a nenhuma criatura marinha conhecida. Alguns pesquisadores apontaram o caso como prova indireta de objetos submersos não identificados, ou ossos, fazendo contato com navios da Marinha. Ao contrário de relatos anteriores, que envolviam apenas anomalias de sonar ou radar, isso era físico. Algo não estava apenas por perto. Atingiu o equipamento da Marinha com força suficiente para danificá-lo. O USS Pedra-O caso foi arquivado discretamente, mas continuou a circular nos círculos navais e, mais tarde, entre os investigadores de OVNIs. A mistura de fibra de vidro fragmentada, restos orgânicos incrustados e a magnitude dos danos o colocavam em uma categoria rara. Não era apenas a história de um marinheiro ou um registro de diário sobre velocidades estranhas. Era um equipamento rasgado, puxado para a doca seca, examinado por engenheiros e registrado em registros oficiais de manutenção. Olhando para trás, os danos causados pelo Stein em 1978 se encaixam em um padrão mais amplo. Ao longo dos anos, forças navais se depararam com objetos, às vezes vistos, às vezes captados acusticamente e às vezes deixando rastros físicos, que não se enquadram nas classificações usuais. O que tornou o incidente do Stein notável foi sua real e sólida solidez. Ao contrário de breves rastros de radar, não podia ser descartado como uma falha ou ilusão. A cúpula foi rasgada e os ganchos presos nela eram reais. O caso nunca foi resolvido. Nenhum biólogo marinho identificou uma criatura capaz de causar o tipo de dano registrado. Nenhum engenheiro naval deu uma explicação plausível que explique tanto as marcas quanto o material incrustado. O que aconteceu sob as ondas em 1978 permanece um mistério para a Marinha. O registro sem resposta permaneceu nos registros. Mais uma anomalia sem solução. Eles sugeriram algo capaz de atravessar diferentes ambientes, movendo-se do mar para o céu, de uma forma que nenhuma nave humana conseguiria. Essa sugestão não desapareceria. Na década seguinte, os próprios aviadores a veriam. Ao largo da costa da Califórnia, em novembro de 2004, o porta-aviões USS da Marinha dos EUA Nimitz, seu grupo de ataque realizavam exercícios de rotina quando seus radares começaram a mostrar contatos que não deveriam existir. Por vários dias, o cruzador USS Princeton rastreou objetos em altitudes extremas, cerca de 18.000 metros, que subitamente caíram para perto do nível do mar, pairaram e então dispararam de volta para o céu.
Seus movimentos não correspondiam a nenhuma aeronave ou míssil conhecido. Os operadores a bordo Princeton estavam acostumados com desordem, falhas e falsos retornos. Mas esses objetos não se comportavam como ruído aleatório. Eles se moviam em padrões claros, apareciam nos mesmos lugares e repetiam suas ações ao longo de vários dias. Isso descartava acaso ou erro de equipamento. Para a Marinha, os objetos exigiam atenção especial. O Pacífico estava repleto de voos de teste, tráfego comercial e aviões de vigilância estrangeiros, mas nada nos inventários conhecidos conseguia explicar o que estava sendo rastreado. Em 14 de novembro, caças foram enviados para investigar. O comandante David Fravor e seu ala, pilotando FA-18 Super Hornets, foram direcionados para um dos objetos em queda. O que encontraram não era uma aeronave convencional, mas uma perturbação no oceano abaixo, como se algo grande estivesse logo abaixo da superfície. Acima daquele trecho de água, pairava uma aeronave branca, oval, lisa, sem características especiais e aproximadamente do tamanho de um jato de caça. Não tinha asas, nem escapamento, nem meio visível de se manter no ar. A cena era incrivelmente clara. O céu estava sem nuvens, a visibilidade era excelente, e ambos os pilotos podiam observar o objeto sem obstruções. Fravor, mais tarde, descreveu seu movimento como brincalhão, mas deliberado, como se soubesse que eles estavam ali e estivesse reagindo diretamente a eles. Ao contrário do combate aéreo normal, onde a propulsão e os ângulos decidem a luta, este objeto, tic-tac, ignorava essas regras. Não seguia a física das manobras a jato. Fravor virou-se para ele. Instantaneamente, o objeto reagiu, virando-se para encarar seu jato. Cada vez que tentava se aproximar, o objeto imitava seus movimentos e disparava com uma aceleração muito além da que sua aeronave conseguia igualar. Num piscar de olhos, desapareceu, apenas para reaparecer no radar a 96 quilômetros de distância, exatamente no ponto de encontro onde os caças do grupo de ataque haviam recebido ordens de se reagrupar. Percorreu a distância em segundos. De volta aos navios, as equipes de radar observavam incrédulas. Seus sistemas, que haviam rastreado bombardeiros, mísseis de cruzeiro e satélites por anos, agora seguiam algo que podia saltar por distâncias enormes sem nenhuma forma conhecida de propulsão. O contato não era aleatório. Era repetível, rastreável e sincronizado com as trajetórias de voo das aeronaves da Marinha. Isso o tornava impossível de ignorar. Voos posteriores registraram os objetos em pods de mira. A filmagem infravermelha, mais tarde conhecida como FLIR 1 Gimbal e Vá Rápido, capturaram as mesmas formas suaves e sem asas, girando, pairando e acelerando a velocidades impossíveis. Os pilotos lutavam para mirar as armas neles. Os objetos não tinham assinaturas térmicas como os motores, mas moviam-se com facilidade, mesmo contra ventos fortes. Para os aviadores, os dados dos sensores apenas confirmavam o que seus olhos já haviam visto. O tic-tac não tinha cauda, nem rotor, nem admissão de ar, nem asas, nem rastro de escapamento. Voava sem nenhum dos sinais usuais de propulsão que toda aeronave deixa para trás. Em vez disso, movia-se pelo céu, como se o arrasto e a inércia não se aplicassem a ele. O que definiu o Nimitzu, que diferenciava o encontro, não era apenas o testemunho dos pilotos, mas também o registro em camadas. Operadores de radar no Princeton rastrearam os objetos por dias. Os pilotos os confirmaram visualmente durante o voo. E pods de sensores avançados os capturaram em vídeo. Não foi um evento rápido e impreciso. Foi uma observação coordenada entre vários sistemas da Marinha.
A Marinha já havia lidado com anomalias antes. Sinais estranhos, luzes inexplicáveis, relatos de pilotos que viviam apenas na memória. Mas aqui, as evidências vinham de várias fontes ao mesmo tempo. O radar mostrava velocidade e altitude. Os pilotos davam descrições de testemunhas oculares. Pods de sensores forneciam imagens que podiam ser reproduzidas, desaceleradas e analisadas. Cada parte corroborava as outras, compondo um caso que não podia ser simplesmente descartado como percepção equivocada. Registros e dados foram coletados. Como nas décadas anteriores, o material foi enviado pela cadeia de comando, mas, desta vez, partes dele acabaram vazando para fora dos canais confidenciais. Quando as imagens foram divulgadas anos depois e confirmadas como genuínas pelo Pentágono, o caso se tornou um marco moderno. O desempenho descrito nos dados permaneceu inexplicável. O tic-tac havia caído dezenas de milhares de pés em segundos, pairado imóvel, acompanhado caças supersônicos e até mesmo antecipado seus movimentos. Suas acelerações ignoravam as leis da aerodinâmica. Sua estabilidade sugeria um tipo de voo não afetado por arrasto ou inércia. Nenhuma tecnologia americana ou estrangeira correspondia ao perfil. Isso levantou sérias questões. Se os dados estivessem corretos, a Marinha havia encontrado uma aeronave que superava seus próprios caças de ataque de ponta em todos os quesitos: velocidade, agilidade e resistência. Se os dados estivessem errados, a falha era igualmente grave. Isso significaria que vários sistemas independentes, no mar, no ar e em múltiplas plataformas, haviam apresentado mau funcionamento exatamente da mesma maneira, gerando o mesmo resultado falso. Qualquer uma das possibilidades era preocupante para os responsáveis pela defesa nacional. Para a Marinha, o caso foi descrito em linguagem cautelosa, não identificado. Mas para os aviadores e operadores que o testemunharam, foi o encontro mais extraordinário de suas carreiras. Os registros não descreviam rumores ou especulações. Descreviam uma aeronave se movendo pelo espaço aéreo americano seguro, com capacidades que nenhuma tecnologia conhecida possuía. O que é Nimitsu, grupo de ataque rastreado, permanece sem solução. Alguns o veem como o caso mais claro de capacidade transmídia. A ideia de que a mesma nave vista no ar também poderia se mover sob o mar. Outros sugerem uma lição mais simples. Mesmo os sistemas de defesa mais avançados ainda podem ser confrontados pelo desconhecido. O caso perdura porque foi mais do que apenas uma história. Deixou para trás vídeos, rastros de radar e depoimentos que se encaixavam. Para a Marinha, foi mais uma entrada em um longo registro de anomalias. Para o público, foi um momento em que a cortina se abriu brevemente, sugerindo que os limites do voo, e talvez do oceano abaixo, poderiam não ser limites. Em pouco tempo, a atenção mudou do que o céu revelava para o que o mar escondia. Em 2019, tripulações a bordo de navios da Marinha dos Etzpeais, na costa leste, começaram a relatar um novo tipo de contato de sonar que tinha um apelido próprio: Fast Movers, movimentos rápidos. O nome era informal, inventado por operadores de sonar, mas refletia um padrão que eles não podiam ignorar. Não eram sinais fracos ou ecos questionáveis. Os objetos apareceram de repente, travados em várias telas ao mesmo tempo, e mostravam velocidades muito além de qualquer coisa no catálogo subaquático da Marinha. Rastros de sonar mostravam contatos sólidos, movendo-se a centenas de nós, abaixo da superfície. Em comparação, os submarinos mais rápidos em serviço raramente alcançavam 40 nós. Mesmo torpedos avançados,
construídos para velocidade em curtas distâncias, não chegavam perto das velocidades registradas pelos operadores de sonar. As faixas apareciam, cruzavam a tela em segundos e depois desapareciam tão rápido quanto surgiam. O que tornou os relatos impressionantes não foram apenas as velocidades, mas a frequência com que ocorriam. Tripulações, em mais de um navio, descreveram a mesma coisa. Patrulhas diferentes, em noites diferentes, mas sempre o mesmo termo circulava pelas salas de sonar. Movimentos rápidos, em espaços onde a disciplina era rigorosa e a especulação desencorajada, a frase tinha peso real. Significava que os operadores reconheciam um tipo de contato que não se enquadrava nas categorias normais. Como nas décadas anteriores, os procedimentos da Marinha garantiram que os registros não desaparecessem simplesmente nos boatos. Registros foram escritos, sistemas foram verificados e relatórios foram transferidos para a cadeia de comando. Os arquivos oficiais não usavam essa gíria, mas os marinheiros a mantiveram viva, porque ela descrevia os contatos melhor do que qualquer termo formal. Tornou-se uma abreviação para uma anomalia, um alvo movendo-se rápido demais para ser um submarino, mas estável demais para ser descartado como uma desordem aleatória. Partes desses relatos só vieram à tona mais tarde, vazando por meio de comunicados da Lei de Liberdade de Informação. A linguagem oficial era cautelosa, como sempre. As entradas se referiam a contatos anômalos de sonar, rastros não resolvidos ou retornos inexplicáveis em alta velocidade. Mas a frase dos marinheiros vazou. Movimentos rápidos tornou-se conhecido fora da frota. Um raro olhar sobre o vocabulário que os marinheiros usavam quando os termos oficiais não eram suficientes. O material divulgado era limitado, mas ainda assim importava. Mostrava que esses eventos não eram isolados, não estavam vinculados a um navio ou a uma noite. Ocorriam com tanta frequência que a frase era transmitida de navio para navio em diferentes patrulhas e missões. Cada relatório era escasso em detalhes, mas juntos formavam um padrão. Prova de que a Marinha ainda se deparava com o mesmo tipo de mistério que registrava havia décadas. Para os operadores, os rastros do sonar eram sempre breves. Não era possível persegui-los ou identificá-los completamente antes de desaparecerem. Nenhum destroço jamais foi encontrado. Nenhum submarino conhecido jamais foi flagrado se movendo a essas velocidades. Os contatos não deixaram nada para trás, além de seus rastros nas telas e as anotações confusas daqueles que os viram desaparecer. A importância do 2019 movimento rápidos relatórios vinham de sua época. Naquela década, os sistemas de sonar da Marinha eram muito mais avançados do que os da Guerra Fria. A sensibilidade, a precisão e a calibração haviam melhorado tanto que leituras falsas deveriam ter sido menos comuns, não mais. No entanto, mesmo com esses conjuntos modernos, os operadores ainda registravam sinais que se comportavam de maneiras que nenhuma tecnologia conhecida deveria. Para os investigadores, isso tornou o problema mais difícil. Se sensores avançados ainda registravam velocidades muito superiores às dos submarinos, descartar os contatos como simples erro tornou-se menos convincente. Ou os sensores estavam falhando em vários navios da mesma forma, ou algo real estava submerso, movendo-se mais rápido do que a doutrina naval permitia. Os avistamentos na costa leste nunca foram resolvidos. Foram curtos, difíceis de precisar e impossíveis de conectar a qualquer nave confirmada. Mas dentro das salas de sonar, serviram como um lembrete. Mesmo em uma era de sensores altamente precisos e vigilância ininterrupta, o oceano ainda emitia sinais inexplicáveis.
Os marinheiros os chamavam de movimentos rápidos, porque essa era a única descrição que se encaixava. Nos registros oficiais, eles permaneceram listados como anomalias inexplicáveis, mas registrados como mais uma entrada no longo histórico de contatos da Marinha, que se processavam rápido demais para pertencer a algo conhecido. Com relatos que iam de telas de radar a monitores de sonar, a Marinha ficou com vestígios que resistiam à classificação comum. A questão não era se os contatos existiam, mas como eles conseguiam se mover daquela maneira. Teorias surgiram. Uma das ideias mais comuns associadas aos relatórios da USO é que esses objetos não estão apenas passando pelos oceanos. Eles podem estar usando-os como lar. A lógica é simples. O mar cobre a maior parte da Terra, oculta a atividade da visão casual, e suas propriedades acústicas podem mascarar o movimento do sonar de uma forma que a Terra e o ar não conseguem. Embora o céu esteja aberto aos satélites, as profundezas do oceano permanecem muito mais difíceis de observar. Essa ideia coloca bases ocultas em áreas raramente visitadas por humanos. Os sistemas de trincheiras do Pacífico, as dorsais do Atlântico, cavernas ao longo de costas acidentadas e sob as calotas polares. A Fossa das Marianas, com profundidades superiores à altura do Everest, tem sido frequentemente sugerida como um esconderijo natural. No norte, a Fossa Norueguesa e os corredores do fundo do Mar Ártico alimentaram especulações semelhantes após repetidos contatos durante a Guerra Fria. Até mesmo o Caribe profundo, onde grupos de avistamentos foram relatados, de Porto Rico às Bahamas, é apontado como candidato. Em cada caso, a geografia fornece ocultação e relatos repetidos de luzes surgindo ou desaparecendo nessas mesmas regiões levam a ideia ainda mais longe. Alguns dos maiores apoios à teoria vêm de relatos de anomalias sob o gelo. Durante patrulhas americanas e soviéticas, operadores de sonar registraram sinais que pareciam viajar sob as calotas polares a velocidades que nenhum submarino conseguiria alcançar. Se esses objetos pudessem se deslocar entre o mar e o ar, como o Nimitz, encontros posteriores sugeriram, então ficar sob o gelo forneceria cobertura e acesso a várias regiões. Cavernas literais ao longo de ilhas vulcânicas ou plataformas continentais são outra opção, especialmente em áreas onde equipes de pesca descreveram objetos deslizando nas águas dos penhascos sem reaparecer. Mas tudo isso ainda é circunstancial. Nenhuma pesquisa descobriu a infraestrutura de uma base. Nenhuma sonda filmou estruturas semelhantes a hangares em profundidade. O que existe são padrões, conjuntos de relatos perto de trincheiras, anomalias sob o gelo e rastros de sonar nos mesmos corredores ao longo de décadas. Para os crentes, os padrões apontam para mais do que coincidência. Para analistas cautelosos, eles marcam regiões onde correntes, comportamento sonoro e observação humana se sobrepõem, criando terreno fértil para interpretações errôneas. A teoria da base oculta sobrevive porque coincide com os dados. Objetos aparecem, desaparecem e, às vezes, reaparecem em corredores onde a ocultação faria sentido. No entanto, sem provas físicas, a teoria permanece incerta, um lembrete de quanto do oceano ainda é inexplorado e de como ele poderia facilmente esconder o que os olhos da superfície não conseguem. E se os próprios oceanos não escondem bases, então o foco volta para a nave. Os relatos repetidos de subidas repentinas, paradas abruptas e transições suaves entre o mar e o ar sugerem não apenas origens ocultas, mas máquinas projetadas para tratar a fronteira entre a água e o céu como algo sem sentido. Desse ângulo,
O foco se move naturalmente das bases para os próprios veículos. Se as bases ocultas explicam onde objetos não identificados podem permanecer, então a propulsão transmídia explica como eles se movem. O termo significa mais do que velocidade, implica domínio sobre a própria fronteira. Passar da água para o ar sem pausa requer o controle de dois ambientes muito diferentes. Um denso e resistente, o outro rarefeito e turbulento. No entanto, relatos descrevem veículos atravessando essa barreira sem turbulência, sem respingos e sem ondas de choque. Submarinos tradicionais são moldados para reduzir o arrasto subaquático, enquanto aeronaves são moldadas para gerenciar o fluxo de ar. Esses projetos são completamente diferentes. No entanto, as chamadas embarcações transmédias parecem ignorar esses limites. Elas não possuem asas, hélices ou escapamento. Relatos até descrevem velocidades subaquáticas superiores a 150 nós, curvas repentinas em ângulo reto e subidas instantâneas das profundezas para o ar livre, o que corresponde a um desempenho que vai além do que a hidrodinâmica ou a aerodinâmica normais permitem. Os números importam porque quebram os modelos. Mesmo torpedos avançados que usam supercavitação, criando bolhas ao redor de seus cascos, tornam-se instáveis em altas velocidades e perdem a capacidade de manobra. Em contraste, relatórios da USO descrevem objetos que não apenas ultrapassam os submarinos mais rápidos, mas também fazem curvas bruscas, pairam e sobem quando querem. Explicações fundamentadas continuam sendo palpites. Alguns engenheiros sugerem efeitos de campo que poderiam reduzir o arrasto, alterando a densidade da água ao redor de uma aeronave, ou sistemas que poderiam gerenciar as mudanças de pressão na fronteira entre o mar e o ar. Mas essas são apenas teorias, não afirmações comprovadas. O que continua é o padrão repetitivo. Observações ao longo de décadas mostrando veículos que agem como se o mar e o céu fossem um espaço contínuo. Se a propulsão transmídia aponta para uma tecnologia além da que conhecemos atualmente, o contraponto natural é olhar para dentro. Será que essas naves nos pertencem? A história militar está repleta de projetos secretos ocultados por décadas. De jatos furtivos a drones submarinos. O que é experimental hoje, muitas vezes se torna operacional amanhã, geralmente sem que o público saiba até muito tempo depois. Para alguns, a explicação mais simples não são visitantes ou física desconhecida, mas programas secretos operando sob extremo sigilo. A cronologia levanta a questão. Muitos avistamentos de usos ocorreram durante períodos de intensos testes navais. A Guerra Fria produziu frotas inteiras de submarinos e sistemas de vigilância que poucos fora do exército sequer sabiam que existiam. Mesmo hoje, o Pentágono admite que armas hipersônicas, enxames de drones e protótipos submarinos estão sendo desenvolvidos sob sigilo. É possível que o que marinheiros e pilotos descrevem sejam vislumbres de plataformas que não deveriam ser vistas. Mas a lacuna de desempenho torna essa teoria mais difícil. As velocidades registradas debaixo d'água excedem em muito as de submarinos conhecidos. Curvas em ângulo reto nessas velocidades não são apenas difíceis, elas deveriam ser fisicamente destrutivas para qualquer casco normal. Aeronaves se movendo suavemente do mar para o ar, sem se desintegrar, exigiriam avanços que nenhum programa vazado jamais sugeriu. Ainda assim, o sigilo funciona precisamente porque as verdadeiras capacidades permanecem ocultas. Os defensores da ideia da tecnologia secreta argumentam que, se alguma nação tivesse alcançado esse tipo de propulsão, ela seria protegida com tanto rigor quanto as armas nucleares já foram.
Sejam essas aeronaves estrangeiras ou nacionais, a chance de serem de fabricação humana continua sendo algo que as agências de inteligência não podem ignorar. Se alguns argumentam que as anomalias são resultado de tecnologia secreta, outros recuam ainda mais e sugerem que nenhuma tecnologia é necessária. Antes mesmo de se falar em naves secretas ou veículos transmídia, sempre existe a possibilidade de que o próprio oceano e a atmosfera estejam pregando peças. Nem todo sinal estranho ou luz incomum precisa de uma explicação extraordinária. O mar está repleto de efeitos naturais que podem confundir até mesmo operadores experientes. O sonar, por exemplo, é muito sensível a camadas de temperatura e salinidade. Estas podem dobrar e dispersar o som, criando contatos falsos que parecem se mover mais rápido ou mais longe do que realmente estão. Um cardume de peixes pode aparecer como um objeto sólido. Uma esteira submarina pode ficar para trás como uma trilha falsa. A bioluminescência, desencadeada pelo movimento na água, pode iluminar trechos do mar de maneiras que parecem propulsão. Para alguém observando com pouca luz, o efeito pode ser impressionante. Camadas térmicas adicionam mais confusão. Quando o som passa por água de diferentes densidades, pode criar a ilusão de alta velocidade ou mudanças repentinas de profundidade. Os operadores sabem há muito tempo que alvos falsos vêm dessas mudanças. Até mesmo o radar pode ser enganado. Dutos atmosféricos às vezes carregam sinais muito além do horizonte, fazendo com que navios ou aviões distantes apareçam em lugares impossíveis. Essas explicações naturais são atraentes porque não exigem nada além do próprio ambiente. Elas nos lembram que oceanos e céus são lugares complexos, onde a percepção humana frequentemente supera a certeza. No entanto, a fraqueza dessa teoria é que ela explica apenas as bordas do registro. A natureza confunde, mas raramente imita naves reais com tanta precisão. Após analisar as teorias, o foco volta-se para o panorama geral, o que os oceanos ainda podem estar escondendo e o que esses encontros deixam sem solução. Nos relatos, um padrão se repete. Objetos aparecem onde não deveriam, desaparecem nas profundezas e, às vezes, retornam como se nada pudesse detê-los. Rastros de radar, depoimentos de pilotos, ecos de sonar, todos apontam para o mesmo mistério, mas nenhum fornece a resposta. Então, resta nos perguntar: essas coisas estão realmente se movendo em nossos mares, ou são apenas sombras de algo que ainda não compreendemos? O oceano leva vantagem. Ele cobre a maior parte do nosso planeta, escondendo mais do que mostra. Suas trincheiras afundam mais fundo do que nossas máquinas conseguem alcançar. Seu gelo esconde passagens intocadas pela luz, e seu silêncio mascara tudo o que passa abaixo. O que foi visto pode ser apenas um vislumbre, uma ondulação na superfície de algo maior. Até que mais seja descoberto, o oceano permanece escudo e palco. Mistérios se movem sem serem vistos. A verdade espera na água escura. E o oceano, como sempre, guarda seus segredos. Obrigado por navegar conosco nas profundezas. Os oceanos escondem o que os céus revelam. OVNIs acima, OVNIs abaixo. Eles estão conectados ou estamos apenas vislumbrando parte de algo maior? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Nós sempre adoramos lê-los. Se você gostaria de jornadas mais silenciosas para o desconhecido, não se esqueça de curtir e se inscrever para que a próxima história o encontre na quietude da noite. Até lá, descanse suavemente, navegue mais fundo e sonhe com a revelação. Então, a questão permanece. Estamos testemunhando máquinas ocultas, ilusões naturais ou algo muito mais estranho se movendo abaixo de nós? O oceano esconde mais do que revela.
E talvez o que vimos seja apenas o começo. O que você acha? Deixe seus pensamentos abaixo, porque a busca por respostas não é só minha. Pertence a todos nós. Se você gostaria de continuar se aprofundando em mistérios como este, não se esqueça de curtir, se inscrever e deixe que a próxima jornada o encontre quando a noite estiver silenciosa.